Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe a tua vida, a sua família. Eu sou o pastor Toninho e estou aqui para meditar juntamente com todos na palavra do eterno Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com todos o que nos diz a história na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Eu vou ler apenas o início, o verso 1, que nos diz assim: nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Efeque. Bom, diante dessa história que se inicia do versículo 1 ao versículo 11, é interessante entender que na primeira parte dessa história os filisteus estavam em guerra contra Israel. E os filisteus se preparam de forma que eles foram para a batalha para vencer. Eles não foram para uma batalha para talvez ganhar de Israel. É definido nessa história que os filisteus se preparam e diz no versículo 2 em diante que os filisteus se dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Ou seja, os filisteus se prepararam de forma adequada naquela batalha, de uma forma disciplinar. Os filisteus se posicionaram contra Israel, pois eles queriam vencer a batalha. Sabe, aquele dia foi um dia de emoções. Aquele dia foi dia de tristeza para um lado e foi dia de alegria, de felicidade para um outro lado. Pensando assim, nessa noite, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, pois a nossa vida, ela é cheia de emoções. A nossa vida, passamos por tristezas e alegrias. E se eu perguntar neste momento para todos, e se você pudesse responder, e no seu lar agora pensando, se eu perguntar para você, qual foi o dia mais emocionante da tua vida? Será que foi o dia em que você se lembra do seu primeiro aniversário, a festa do seu primeiro aniversário? Ou talvez aqueles que casaram, o dia do seu casamento? Ou aqueles que tiveram o seu filho, o dia em que o seu primeiro filho nasceu? Qual foi o dia mais emocionante da sua vida? Será que poderíamos dizer que o dia mais emocionante da nossa vida foi o dia que você se deparou com a palavra de Deus e ela penetrou na tua vida e o Espírito Santo lhe convenceu de todos os pecados e você se arrependeu e teve um encontro com o nosso Senhor Jesus? E diz a Bíblia em Efésios 1, verso 13, que quando nós nos deparamos com a palavra e ela nos convence do mal, nos convence do pecado, somos selados pelo Espírito. Será que esse dia foi o dia mais emocionante para você? Eu respondo por mim e digo que em toda a minha vida não houve emoção maior do que se deparar com Cristo e poder recebê-lo como meu Salvador. Entendendo assim, eu quero entrar nessa mensagem onde vamos tratar sobre uma guerra. E estamos vivendo em um mundo em meio à guerra. Uma guerra espiritual que se alastra pelo mundo inteiro. Entenda bem que nesta guerra, o ponto principal desta guerra aqui é a presença de Deus. Os filisteus, eles não tinham a presença de Deus, mas eles estavam preparados para uma guerra, para uma batalha. Israel tinha vantagem, a presença de Deus. Porém, Israel, naquele momento, eles não estavam preparados para a batalha, pois eles haviam se encontrado no momento de sua vida de autossuficiência. Israel foi para a batalha, o povo, os guerreiros, os soldados, mas não levaram a arca da aliança que representa a presença de Deus. A arca da aliança representa a presença da glória de Deus. Então diz que a partir do versículo 3, após o versículo 2, todo o povo filisteu, os guerreiros se prepararem de forma posicionada e disciplinada para a guerra,
no versículo 3 eles começaram a vencer a guerra e diz a história que morreu aproximadamente 4.000 soldados hebreus. A guerra estava sendo perdida. Então alguém naquele momento fica apavorado e naquele momento alguém se lembra de Deus. Naquele momento alguém tem a ideia, vamos trazer a Arca da Aliança. Mas eles só queriam Deus naquele momento porque os planos deles falharam. Então alguém naquele momento se levanta e diz, precisamos buscar a Arca da Aliança. E a partir do versículo 3, versículo 4, diz que o mensageiro vai até as autoridades e chegando ali eles dizem que estão perdendo a batalha e morreram mais de 4.000. Então naquele momento as autoridades mandam buscar a Arca da Aliança em Siló. E diz o versículo 4 ao versículo 5 que esta Arca da Aliança ela chega. Entenda bem neste ponto que muitos lembram de Deus apenas quando os teus planos dão errados. Israel estava numa batalha contra os filisteus, homens guerreiros que foram prontos para vencer naquele momento. Mas Israel não estava preparado porque Israel foi apenas com suas próprias forças. Um povo que naquele momento estava perdendo a batalha. E diante dos seus planos traçados de guerra, eles estavam perdendo. Mas quando os teus planos falham, eles se lembram de Deus. Muitos de nós, queridos irmãos, a sociedade, a humanidade, o povo na face dessa terra, sendo convertido ou não, muitos deles, quando estão na dificuldade, quando estão em meio a uma crise, em meio a uma batalha, mesmo eles tendo preparado todo uma estratégia, feito todo um plano, e perdem, agora eles se lembram de Deus. Mas vamos entender dentro dessa história que a princípio eles só lembraram de Deus porque os seus planos falharam. Você, povo de Deus, você que está neste momento nos ouvindo, você que está neste momento meditando sobre essa palavra, eu quero te dizer, em primeiro lugar, deixe Deus fazer parte dos teus planos. Então, a partir do versículo 5 nessa história, quando eles buscam a Arca da Aliança, é muito interessante que quem trouxe a Arca da Aliança, a partir do versículo 5, diz que foi os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E é interessante que quando o povo, agora os guerreiros filisteus, ficam sabendo que a Arca da Aliança está no meio do arraial de Israel, eles se apavoram. Mas por que eles ficaram sabendo? Porque naquele momento, quando a arca chega, diz a Bíblia que houve, no verso 5, houve um grande estrondo, ou seja, o povo gritou tão alto que estremeceu aquele lugar. Pela presença de Deus, pela arca que representava a presença de Deus no meio do arraial de Israel. Então diz que a partir do versículo 6, a Bíblia nos diz claramente que os guerreiros começaram a dizer, ai de nós, e agora o que faremos? Este povo que tem o seu Deus, o Deus deles que destruíram os deuses do Egito, eles vão nos destruir nesta batalha. Observe que neste momento, a partir do versículo 6 até o versículo 9, podemos dizer que até os inimigos temiam a presença de Deus. Ei, você que está nos ouvindo, você é servo do Senhor. Não deixe que o inimigo perca esse medo da presença de Deus na tua vida. Diz a Bíblia neste momento da batalha que até os inimigos tiveram medo da presença de Deus.
A Arca da Aliança representava o próprio Deus no meio do povo de Israel. Você tem a presença de Deus na tua vida. Você foi selado pelo Espírito Santo. Jesus tabernaculou em você. Você tem a presença de Deus. Então entenda bem que em meio a qualquer batalha, a presença de Deus está em tua vida. Mas acompanhando essa história, diz que um homem se levanta, talvez um comandante dos filisteus, e no versículo 8 ele diz: homens, sejam fortes, guerreiros, se levantem, vamos à batalha, não tenham medo, porque se vocês tiverem medo deste povo, vocês se tornarão escravos deles, assim como eles já foram nossos escravos. Então este comandante filisteu, este homem se levanta e traz uma motivação, traz algo emotivo para o povo, para os guerreiros filisteus. Mas aquela emoção era por uma causa deles, para uma batalha deles, terrena deles. Mostro a você neste momento que os filisteus também tinham motivação para a guerra, para não se tornarem escravos. Mas o povo de Israel, a motivação deles deveriam ser a presença de Deus sempre, sempre, sempre na vida deles. A nossa motivação deve ser a presença de Deus sempre, sempre, sempre em nossa vida, na sua vida. Então o que acontece diante disso? Que os filisteus naquele momento se sentem mais fortes, fortalecidos com a palavra daquele homem. E ele diz assim: sejam homens valentes, sejam homens de guerra, sejam homens fortes, e vamos à guerra, à peleja, vamos enfrentar o povo de Israel. E a partir do versículo 10 diz que Israel nesta batalha, eles perderam para os filisteus. E percebemos alguns motivos. O primeiro motivo da perda dessa guerra foi porque Israel só se lembrou de Deus depois que estava na batalha perdendo. O segundo motivo é que quando eles trouxeram a Arca da Aliança, quem levou a arca foi os 2 filhos de Eli. Diz a partir do verso 10 e verso 11 que, como eu disse no versículo 3, morreram de início na guerra 4.000 soldados. Mas no versículo 10 e 11 continua a história dizendo que após o término da batalha tinham morrido 30.000 soldados e também os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram homens que não tinham compromisso com Deus. Os filhos de Eli eram homens ímpios que estavam vivendo numa vida pecaminosa, em adultério, em rebeldia, em desobediência. Diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 e 13, versículo 17, versículo 22 e 25 do capítulo 2, sobre a história desses 2 filhos de Eli. Esses 2 homens tiveram a ousadia absoluta, mesmo sendo pecadores, ou seja, mesmo estando em pecado, em rebeldia, em desobediência, eles carregaram algo sagrado para a batalha, algo que representava o próprio Deus, que poderia ter salvado Israel daquela guerra. Eu quero te dizer, quem não vive na palavra de Deus comete pecado. Quem não tem os mandamentos do Senhor comete pecado. Então observe bem o que nos diz Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não deixem se enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, queridos, pense nessa história. Israel perdeu essa batalha.
Os filisteus, que estavam motivados para não serem escravos de Israel, eles vencem a batalha. Mas Israel, que deveria vencer por estarem motivados pela presença de Deus, perderam, porque deixaram Deus em segundo plano. A partir de então, como eu disse, mais de 30 mil pessoas morrem. No final dessa história, diz no capítulo 4, lá no versículo 21, diz que depois da notícia, a tragédia, de toda a tragédia, de tudo que aconteceu, a notícia chega através de um soldado fugitivo, ou seja, talvez até mesmo esse soldado como um mensageiro, chega ao arraial de Israel a mensagem de que Israel havia perdido a batalha, a arca havia sido levada pelos filisteus e ainda por cima os 2 filhos de Eli haviam morrido. São dentro dessa pequena história para nós, uma aplicação para nossas vidas nos dias de hoje. Muitos estão se lembrando de Deus apenas quando os teus planos estão falhando. Estão colocando Deus, será que estão colocando Deus em primeiro lugar? Nós precisamos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando tudo mais falhar em nossas vidas, não importa se Deus estiver em primeiro lugar. Porque com certeza os planos de Deus são maiores do que os nossos. Diz a Bíblia em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Será, queridos irmãos, o que tem que acontecer para que possamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida? Segunda questão para aplicarmos em nós mesmos, no nosso cotidiano, na nossa vida, no meio da nossa família, é que o nosso Deus é santo. Após o início daquela batalha sendo perdida, lembram-se da arca e levam a arca para o meio da batalha, mas quem carrega a arca eram homens rebeldes, desobedientes, adúlteros. O nosso Deus, Ele é santo. E Deus não tem parte, Deus não compartilha com o pecado. Será que vamos colocar em nossa mente que Deus irá abençoar as nossas vidas, independentemente do que fazemos? Aquele que lhe diz que Deus vai te abençoar independente do que você faça, você está ouvindo uma mentira. Porque Deus, Ele traz provisão e vai trazer a graça dEle, a presença dEle, a glória dEle, somente para o meio daqueles que estão separados para Ele. Ou seja, o nosso Deus é santo. E diz a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Deus não tem parte com o pecado, queridos. Essa história de 1 Samuel capítulo 4, versículo 1, que vai até o 21, uma história completa, reflete que Israel perdeu esta batalha porque estava fora da presença de Deus, porque traçaram planos fora da presença de Deus. E Cabode foi o resultado final da desobediência. A esposa de Finéias, antes de morrer, disse no versículo 21, a história final do povo de Deus, de você hoje que está na tua casa, em meio à sua família, dessa nação, não pode ser Icabode. A glória se foi. Então eu te convido a se prostrar, coloque os teus joelhos no chão, busque a presença de Deus, ore pela tua família, pela tua vida, pela tua casa, pelos teus amigos, por esta nação. Não somente para que Deus venha abençoá-los e livrar de toda enfermidade, de vírus ou da morte, não somente isso, mas é hora de orarmos para que a nossa nação também possa cumprir aquilo que o Senhor disse
em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 15. Sabe, queridos, eu tenho ouvido e meditado sobre o que alguns dizem sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu virei, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Acontece que este versículo diz todo o texto, mas esse versículo 14 ao 16, ele é bem complexo. Não é apenas buscar e orar ou jejuar. Ele diz claramente: e se converter dos seus maus caminhos, então assim, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então não se engane, de Deus ninguém pode zombar. Se você deseja a proteção de Deus, se você deseja a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e para esta nação, busque ao Senhor, mas peça a Ele que através do Espírito Santo dele, Ele possa convencer as pessoas, a humanidade do pecado, e que esta nação possa se converter ao verdadeiro Deus Todo-Poderoso e Soberano. Assim, desta maneira, todo o mal irá embora e a glória de Deus voltará para a vida e para o meio dessa nação. Busque a Deus, queridos, para que o Senhor possa trazer a conversão a essa nação brasileira, a conversão a tantas pessoas que precisam se arrepender de todos os pecados e reconhecer que só Jesus é o único Salvador, que morreu, se entregou e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e que a glória de Deus jamais falte em teu lar. Shalom Aleichem, Pai seja convosco.